11 sinais secretos do despertar espiritual, que vão mudar a sua realidade para sempre. Algo começa a ruir dentro de você, e por fora tudo parece igual. As pessoas continuam falando as mesmas coisas, os compromissos seguem como sempre, os objetos permanecem em seus lugares. A rotina se arrasta pelos dias como uma névoa previsível, mas algo mudou, ainda que você não consiga nomear. É como se houvesse um vazio, onde antes havia certeza, um silêncio onde antes havia direção, uma sensação de que o script que você sempre seguiu começou a se desfazer página por página. Você tenta continuar como se nada estivesse acontecendo, mas não consegue mais se enganar. Aquilo que antes te satisfazia agora parece sem gosto. Os elogios que antes te preenchiam agora soam ocos. Os sonhos que você perseguiu por anos agora se mostram como vestígios de quem você achava que deveria ser. E isso te assusta, porque ninguém te avisou que o despertar espiritual começa com uma sensação de colapso. Não de iluminação, não de paz, mas de esvaziamento. O chão que você construiu com tanto esforço começa a trincar sob seus pés. E não porque você falhou, mas porque algo maior está tentando emergir. Algo que não pode mais ser contido pelas estruturas antigas da sua psique. Nesse momento, tudo o que você aprendeu a chamar de normalidade começa a parecer artificial. As conversas sociais perdem o brilho. Os lugares antes confortáveis se tornam incômodos. Os vínculos superficiais se revelam como disfarces de um pertencimento forçado. E por mais que você tente se encaixar novamente, algo em você já viu demais para continuar fingindo. É como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando não apenas as falhas do mundo ao seu redor, mas as fissuras dentro de você. Você começa a enxergar a si mesmo com uma clareza brutal. E isso dói, porque junto com a verdade vem a responsabilidade. Agora que você vê, não pode mais desver. Agora que você sente, não pode mais se anestesiar. O que muitos chamam de crise espiritual é, na verdade, o início do real encontro consigo mesmo. Não é uma falha do seu sistema emocional. É a alma pedindo para voltar. E ela não volta com promessas suaves. Ela volta destruindo aquilo que já não te serve, mesmo que você ainda esteja apegado. Ela volta desprogramando padrões, desconectando você das expectativas externas, implodindo as versões que você criou para sobreviver. E nesse processo, tudo parece instável. Você questiona sua identidade, seu propósito, suas crenças, suas escolhas. Nada parece certo, nada parece confiável. Mas essa instabilidade não é o fim. É o espaço sendo criado para o nascimento de algo novo. Viktor Frankl dizia que o ser humano não está em busca de prazer ou poder, mas de sentido. E o sentido só emerge quando tudo o que era artificial começa a perder força. É nesse ponto que o colapso revela sua verdadeira função. Não destruir, mas libertar. Libertar da mentira que você acreditava ser verdade. Libertar da necessidade de agradar. Libertar da repetição inconsciente de padrões herdados que não pertencem à sua essência. O colapso é o parto da consciência, e como todo parto, ele exige dor, esforço, entrega e coragem. Carl Jung falava da individuação como um processo doloroso, onde o ego precisa ceder espaço para que o self, a totalidade do ser, possa emergir. O despertar não acontece por acaso. Ele acontece quando as máscaras já não conseguem mais esconder a verdade. Quando os ruídos do mundo externo já não conseguem mais silenciar o chamado interno. Quando a dor de permanecer adormecido se torna maior do que o medo de acordar. E não há manual para isso. Não há mapa. Cada despertar é único. Alguns vêm através de perdas devastadoras, outros através de uma inquietação silenciosa que se arrasta por anos. Alguns se iniciam no luto, na doença, na falência, na solidão. Outros nas madrugadas em que você chora sem saber por quê. Mas todos eles têm algo em comum. Uma ruptura com aquilo que você acreditava ser o seu mundo. Despertar é morrer em vida. É perder os contornos antigos para descobrir quem você é sem as definições que o mundo te deu.
E isso exige que você caminhe por dentro do caos sem tentar consertá-lo de imediato. Porque não se trata de voltar a ser quem você era. Trata-se de permitir que algo mais profundo revele quem você sempre foi. A mente vai resistir. Ela vai tentar te puxar de volta para os velhos padrões. Vai te convencer de que isso é apenas cansaço, tédio, fraqueza. Mas se você escutar com atenção, perceberá que existe uma parte sua, uma consciência silenciosa, atenta e serena, que está ali observando tudo isso. Essa parte é a testemunha do seu processo, e ela não está em crise. Ela está apenas despertando. Não tente entender com lógica o que a alma está tentando revelar com sensações. Esse processo não cabe em palavras, mas ele se sente, ele pulsa, ele vibra em você. E se você chegou até aqui, é porque essa vibração já começou a transformar sua realidade por dentro. Não há mais retorno, mas há um caminho. Um caminho que começa com a coragem de não fugir do colapso, porque é nele que sua verdade começa a nascer. Sinal 1. Sensação de vazio. Existencial, sem motivo claro. Você acorda em um dia comum, com as mesmas tarefas de sempre, as mesmas pessoas à sua volta, os mesmos caminhos já percorridos milhares de vezes. Tudo está no lugar, mas algo dentro de você não está. Não há dor aguda, não há um motivo concreto, não houve uma tragédia, uma perda, uma ruptura, mas existe um buraco, um espaço silencioso, imenso, que começa a crescer no centro do seu peito. Você tenta ignorar, toma um café, cumpre seus compromissos, responde mensagens, sorri quando esperam que você sorria, mas o vazio continua lá, como uma sombra que não obedece a nenhuma luz. Essa é uma das primeiras manifestações do despertar, e talvez a mais desorientadora, porque não tem explicação racional. Você se sente vazio mesmo com a vida em ordem, e isso te confunde. Como é possível sentir esse peso sem razão? Como é possível desejar desaparecer quando, ao olhar de fora, nada está faltando? A verdade é que esse vazio não é um defeito. Ele é uma rachadura na estrutura da sua falsa identidade. Ele não está te matando, está tentando te revelar. Porque por trás de todo vazio, existe uma alma abafada. Uma essência que foi silenciada por anos de condicionamentos, máscaras, obrigações e adaptações. Você aprendeu a caber no mundo, mas para isso teve que se diminuir. Teve que amputar partes autênticas de si mesmo para se tornar alguém aceitável. E agora, essas partes perdidas estão pedindo passagem. O vazio não é o fim, é o começo. É o eco do seu verdadeiro eu batendo contra as paredes da sua psique adormecida. Ele surge para quebrar a ilusão, para te mostrar que o que você chama de vida é, na verdade, um papel interpretado com perfeição, mas que não conversa com sua essência mais íntima. E por mais que você tente preencher esse espaço com distrações, conquistas, afeto ou reconhecimento, nada funciona. Porque o que esse vazio quer não é distração, é escuta. O que ele pede não é que você fuja, é que você pare, que você desça, que você mergulhe. Antônio Damasio fala da consciência como um processo que emerge da interação entre corpo, emoção e memória. Isso significa que o vazio que você sente não é só emocional. Ele é somático. Está gravado no seu corpo. É a ausência de sentido se manifestando como sensação física. É o sistema tentando te dizer em silêncio que viver sem propósito é existir pela metade. Mas o mais perigoso desse vazio é que, por ser invisível, ele costuma ser ignorado ou rotulado de forma equivocada. Muitos chamam de tristeza, de crise, de preguiça, até de ingratidão. Mas não é. É um chamado, um sussurro da consciência tentando atravessar as camadas da rotina, tentando te lembrar de quem você é, por dentro. Muitas vezes, o despertar espiritual começa aqui, no desconforto de continuar sendo quem você não é. E esse desconforto cresce até se tornar insuportável, porque há um ponto em que a alma não aceita mais ser negligenciada. E ela começa a se manifestar como angústia, tédio, impaciência, inquietação.
Você começa a questionar tudo, suas escolhas, suas crenças, sua trajetória. Não porque enlouqueceu, mas porque finalmente começou a acordar. Jung dizia que o sofrimento nasce da tentativa de resistir à transformação. E o vazio é o primeiro sinal de que algo em você precisa se transformar. Mas essa transformação não virá de fora. Nenhuma resposta externa será suficiente. Nenhum outro corpo te preencherá. Nenhuma meta futura trará completude. Porque o que está faltando é você. Esse sinal é desconfortável exatamente porque ele rompe com a ilusão do controle. Ele desmonta o personagem bem-sucedido, o papel do filho exemplar, do profissional eficiente, do parceiro funcional. E te confronta com uma pergunta que não pode ser ignorada. Quem sou eu quando o papel acaba? Você pode tentar calar essa pergunta com barulho. Pode correr mais rápido, trabalhar mais, se entreter mais, consumir mais. Mas mais cedo ou mais tarde, o silêncio vai te alcançar. Porque o que precisa emergir está abaixo de todas essas camadas. Está esperando por você no escuro, no profundo, no vazio. Não lute contra esse sinal. Ele é o portal. Ele é a primeira rachadura por onde a luz começa a entrar. Não é fraqueza, não é falha. É vida tentando encontrar um caminho de volta. E você está mais perto do que imagina. Sinal 2. Desidentificação com o personagem social. Você começa a se olhar no espelho e já não reconhece quem está ali. O rosto é o mesmo, mas o olhar parece estranho. As roupas, os gestos, até a forma como você pronuncia certas palavras, tudo passa a parecer ensaiado, decorado, como se alguém tivesse te treinado para ser essa pessoa, e agora você tivesse despertado no meio da encenação. Você se pergunta, quantas partes de mim foram moldadas para agradar, para ser aceito, para não ser rejeitado? Quantas decisões tomei porque queria, e quantas porque me ensinaram que era o certo? O que em mim é verdadeiro, e o que é apenas um reflexo das expectativas do mundo? Esse é um dos sinais mais silenciosos e poderosos do despertar espiritual, o início da desidentificação com o personagem social. A persona que você construiu para sobreviver em uma sociedade adormecida começa a desmoronar, não porque ela esteja errada, mas porque já não é mais suficiente para conter a verdade que deseja emergir. Esse personagem foi útil, ele te protegeu, te guiou, te manteve seguro, mas agora se tornou uma prisão. E a chave para sair dela está dentro de você. Carl Jung chamou de persona essa máscara que usamos para nos adaptar à coletividade. É uma função psíquica natural necessária que permite a convivência em grupo. Mas o problema acontece quando confundimos a máscara com a identidade, quando nos tornamos prisioneiros da imagem que criamos, quando acreditamos que somos apenas aquilo que mostramos. O processo de desidentificação não é imediato. Ele começa como uma sensação estranha de inadequação. Aquilo que antes fazia sentido passa a parecer falso. As conversas que antes te empolgavam agora parecem vazias. Os lugares que te davam prazer agora te cansam. As pessoas que antes te definiam agora parecem distantes. E o mais confuso, nada disso mudou. Mas você mudou. Você está começando a se lembrar de quem era antes de esquecer. E essa lembrança não vem como memória. Vem como desconforto. Você tenta forçar-se a gostar das mesmas coisas, a seguir as mesmas rotinas, a reagir como sempre reagiu. Mas há um atraso, uma hesitação, um espaço entre o estímulo e a resposta. Como se algo dentro de você estivesse questionando silenciosamente. Por que estou fazendo isso mesmo? Esse espaço é sagrado. Ele marca o início da separação entre o eu condicionado e o eu essencial. E essa separação dói, porque a maioria das suas relações foi construída com base no personagem. Seus vínculos, seu trabalho, seus hábitos, seus sonhos, tudo gira em torno de uma versão sua que agora está morrendo. E quando essa versão começa a se desfazer, a sensação é de estar perdendo tudo. Mas, na verdade, você está começando a recuperar a si mesmo. Esse processo exige coragem, porque quanto mais você se aproxima de sua essência,
mais se afasta da imagem que projetou no mundo. E esse afastamento nem sempre é bem recebido. Algumas pessoas vão se incomodar com sua mudança. Outras vão se afastar. E muitas vão tentar te puxar de volta para o papel antigo. Porque elas não sabem lidar com a sua verdade. Elas se relacionavam com o seu personagem e agora não sabem o que fazer com a sua alma. Mas não se trata de rejeitá-las, nem de lutar contra o mundo. Trata-se de permanecer fiel à voz que começou a surgir dentro de você. Uma voz que não grita, mas que é firme. Que não promete segurança, mas oferece autenticidade. Que não te transforma em algo novo, mas te devolve aquilo que você perdeu ao tentar se encaixar. Essa é a verdadeira revolução silenciosa. Você começa a se mover com mais presença, fala com mais intenção, age com mais consciência, não para parecer espiritual, não para performar um novo personagem, mas porque você simplesmente não consegue mais mentir para si mesmo. A verdade te atravessou. E agora tudo o que não estiver alinhado com ela vai começar a desmoronar. E isso não é egoísmo, é sanidade, é retorno ao centro. É uma forma de lembrar que a vida não foi feita para ser vivida em função de papéis. Ela foi feita para ser habitada com inteireza. E isso só é possível quando você tem coragem de dizer: esse não sou eu. E eu não vou mais me perder de mim para caber nos moldes de ninguém. Essa decisão muda tudo. Ela marca o ponto sem retorno. O momento em que o personagem começa a morrer e a alma começa finalmente a respirar. Sinal 3. Busca por solitude. Você começa a sentir vontade de se afastar. Não por mágoa, não por raiva, não por superioridade, apenas por necessidade. Uma necessidade estranha, difícil de explicar, quase silenciosa. Uma vontade de estar só, de não responder, de não se distrair, de simplesmente ficar em silêncio. Você não está fugindo do mundo, está tentando se encontrar longe dele, e essa busca por solitude é mais um sinal secreto do despertar espiritual. Um dos mais incompreendidos, porque o mundo aprendeu a associar o isolamento à fraqueza, à depressão, à desistência. Mas existe um outro tipo de afastamento, um que não vem da dor, mas da alma pedindo espaço. No início, essa necessidade pode parecer confusa. Você sente que algo está se transformando dentro de você, mas não sabe nomear. Não sente mais prazer nos encontros sociais obrigatórios. Sente que as conversas giram em círculos, que os ambientes parecem carregados, que o ruído das redes, dos noticiários, dos discursos e das opiniões está se tornando insuportável. E pela primeira vez, você começa a desejar o silêncio não como ausência, mas como refúgio. Você começa a perceber que precisa se afastar para poder ouvir aquilo que nunca pôde emergir em meio ao barulho. A solitude verdadeira não é a ausência de companhia, é a presença de si. É quando você se senta consigo mesmo e, ao invés de fugir, permanece. É quando você permite que a mente desacelere, que os pensamentos se dissolvam, que as máscaras caiam. É quando você olha nos próprios olhos e não desvia. E é nesse espaço que a consciência começa a florescer. William James dizia que a consciência não é uma substância, mas um fluxo, um rio de percepções, emoções e pensamentos que só pode ser acessado quando nos voltamos para dentro. A solitude é esse movimento. Ela é o espaço onde o fluxo pode ser observado sem interrupção. Onde você começa a perceber que há uma voz interna, suave, firme, profunda, que sempre esteve ali, mas que foi soterrada por camadas e camadas de ruído externo. No processo de despertar, a solitude se torna um portal. É nela que você começa a escutar as perguntas que nunca teve coragem de fazer. É nela que as respostas surgem sem pressa, sem fórmulas, sem ruído. E isso assusta, porque você começa a perceber que passou a vida inteira buscando a si mesmo nos outros, nos relacionamentos, nas conversas, nos elogios, na aceitação. E agora entende que a única companhia que realmente precisava cultivar era a sua. Mas o mundo não valoriza esse estado. O mundo espera que você esteja disponível, produtivo, presente,
envolvido, conectado. E quando você começa a recuar, as pessoas estranham. Algumas se afastam, outras tentam te resgatar do isolamento. E poucas entendem que o que você está vivendo não é um afastamento, é um retorno para dentro, um mergulho no que é essencial. Você pode se ver dizendo não com mais frequência, negando convites, silenciando notificações, preferindo uma noite consigo mesmo a uma festa cheia. Não por misantropia, mas porque sente que há algo mais importante acontecendo dentro de você e não pode mais ignorar. A alma não quer distração, quer presença. E é nesse espaço de presença que você começa a se reconectar com memórias esquecidas, desejos enterrados, verdades abafadas. Começa a perceber que por trás de toda a agitação havia um vazio que você vinha tentando preencher com presença alheia. Mas agora entende que só pode preenchê-lo com sua própria presença. Esse tipo de solitude é fértil. Ela não seca, ela nutre. É um solo interno onde, pela primeira vez, você começa a plantar sementes que são suas e não projeções do mundo. Você passa a se escutar com mais carinho, a se compreender com mais gentileza, a se acolher com mais maturidade. E essa escuta transforma tudo. Não há evolução sem esse recolhimento. Não há despertar sem esse silêncio. A borboleta só nasce depois do casulo. E o casulo da alma é a solitude. É onde você se desfaz do que era, para poder ser o que realmente é. E mesmo que isso te afaste momentaneamente de alguns caminhos, de algumas pessoas, de alguns ciclos, entenda, não é perda, é poda. E toda poda é preparação para o florescimento. Você não está se isolando, está se reencontrando. E esse reencontro é o início de uma nova forma de existir. Mais leve, mais consciente, mais inteira. Sinal 4. Hipersensibilidade emocional e sensorial. De repente, tudo começa a te afetar mais do que o normal. Sons comuns se tornam incômodos. Ambientes antes neutros parecem carregados. Você entra em um lugar e sente como se pudesse absorver o clima emocional das pessoas ali. Às vezes, sem saber o porquê, você se emociona com gestos simples, se sensibiliza com cenas cotidianas, se entristece com notícias que antes passavam despercebidas. As lágrimas vêm com mais facilidade. A pele parece mais fina, o peito mais aberto. As camadas de proteção começam a desaparecer uma a uma, e o mundo antes anestesiado pela repetição se revela como uma corrente elétrica constante. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais impactantes do processo de despertar. A hipersensibilidade emocional e sensorial não é um defeito, não é fraqueza, é um reajuste. O seu sistema está reconfigurando as frequências com as quais opera, e essa reconfiguração torna você mais poroso, mais receptivo, mais presente. Só que o preço da presença é a exposição. Estar realmente presente significa deixar que as coisas te atravessem, e isso muda tudo. Durante grande parte da vida você aprendeu a se proteger, a construir barreiras invisíveis para suportar a dor, o caos, a pressão. Desenvolveu filtros emocionais, distanciamento interno, racionalizações automáticas. E isso foi útil por um tempo. Mas agora, algo começou a dissolver essas defesas, porque elas que antes te protegiam, agora te impedem de sentir. E o despertar exige que você sinta, profundamente, radicalmente, sem reservas. Eric Kandel demonstrou que emoções intensas são capazes de reconfigurar conexões sinápticas. A plasticidade emocional é, portanto, parte essencial do processo de transformação interior. Quando você começa a despertar, seu cérebro literalmente começa a funcionar de forma diferente. As redes neurais responsáveis pela empatia, pela intuição, pela percepção sensorial se tornam mais ativas. E isso altera sua forma de perceber a realidade. Você se torna mais sensível à verdade, e também à mentira, ao amor, e também à dor, à beleza, e também à injustiça. É como se seus sentidos se expandissem em todas as direções ao mesmo tempo. Você passa a perceber microexpressões no rosto das pessoas, tons de voz ocultos, vibrações sutis nos ambientes.
E isso pode ser exaustivo, mas também é revelador, porque agora você enxerga aquilo que antes passava despercebido, e isso te dá acesso a uma camada da realidade que poucos ousam tocar. Essa hipersensibilidade, no entanto, não é apenas sensorial. Ela é emocional em sua essência. Você sente mais porque está mais conectado, e estar mais conectado significa viver com a alma à flor da pele. Você percebe as dores dos outros como se fossem suas, se envolve mais profundamente com histórias humanas, chora com facilidade diante da beleza, se emociona diante da gentileza e, ao mesmo tempo, sente um incômodo visceral diante da falsidade, da violência, da superficialidade. O mundo, que antes parecia apenas cenário, agora se torna um espelho vibrante, e esse espelho reflete não apenas o externo, mas tudo o que ainda existe dentro de você. Feridas antigas que pareciam curadas ressurgem com força. Emoções guardadas voltam à tona, e você se vê lidando com uma avalanche interna que parece não ter fim. Mas essa avalanche não veio para te destruir. Ela veio para limpar, para liberar, para abrir espaço. Não lute contra essa sensibilidade. Ela é um dom, um portal, um sinal claro de que você está se tornando mais inteiro. E quanto mais inteiro você se torna, mais capaz é de transformar sua dor em presença, sua fragilidade em força, sua sensibilidade em sabedoria. Anil Seth nos lembra que a consciência não é um espelho passivo da realidade, mas uma construção viva, moldada por emoções, expectativas e experiências. Sua hipersensibilidade, portanto, não é exagero. É sinal de expansão perceptiva. Você está começando a sentir o mundo como ele realmente é, nu, cru, real. E por isso mesmo, tão profundamente tocante. Talvez você precise de mais silêncio, mais descanso, mais natureza. Talvez precise se afastar de estímulos excessivos, de ambientes tóxicos, de vozes artificiais. E tudo bem. Não é fuga, é autocuidado, é alinhamento, é respeitar o novo estado que sua consciência está assumindo. Um estado que requer mais espaço, mais tempo, mais suavidade. Você está afinando seus sentidos, está escutando o invisível, está permitindo que a vida te atravesse com menos resistência. E isso é belo, porque é exatamente assim que a alma fala, não com palavras, mas com sensações. E agora, você finalmente começou a escutá-la. Sinal 5. Desfazimento de vínculos tóxicos, sem aviso, sem drama, sem explicação. Um dia você simplesmente acorda e percebe que algo mudou. Aquela pessoa com quem você falava todos os dias agora te parece distante. Aquela amizade que durava anos já não te abraça da mesma forma. Aquele relacionamento que você jurava ser para sempre começa a parecer estranho, deslocado, forçado. Você tenta se convencer de que é apenas uma fase, uma oscilação, um mal-entendido. Mas no fundo, sabe que não é. Sabe que está acontecendo algo mais profundo. A frequência mudou. E os vínculos que não conseguem mais vibrar no mesmo ritmo começam inevitavelmente a se romper. Esse é um dos sinais mais dolorosos do despertar espiritual. O desfazimento de vínculos que antes pareciam inabaláveis. Não porque você queira se afastar, não porque os outros tenham feito algo terrível, mas porque sua alma começou a sair de um lugar onde já não há mais vida. É como se os fios que sustentavam essas conexões estivessem sendo cortados, um a um, por mãos invisíveis. E o que sobra não é ódio nem raiva, é um silêncio, um estranhamento, um afastamento que parece inevitável. A consciência, quando desperta, se torna seletiva, não por arrogância, mas por coerência. Ela começa a rejeitar tudo o que vibra em dissonância com a nova frequência que está emergindo dentro de você. E isso inclui pessoas, lugares, hábitos, memórias, sonhos antigos. O que antes te alimentava agora parece envenenar. O que antes te emocionava agora soa artificial. O que antes parecia amor, agora se revela como dependência. Muitas dessas relações foram criadas a partir do personagem social que você está deixando morrer.
E ao abandonar esse papel, você percebe que grande parte do que te conectava às pessoas não era a essência, era a carência. Era a necessidade de ser aceito, de não estar só, de pertencer a qualquer custo. E agora, com a alma mais desperta, você percebe que pertencimento sem verdade é prisão disfarçada de afeto. E não dá mais para aceitar isso. Romper não é uma escolha consciente, é uma consequência do alinhamento. Você não decide deixar ir. O vínculo simplesmente deixa de existir na dimensão onde você agora habita. As conversas perdem sentido. Os reencontros geram desconforto. A presença do outro começa a pesar. E você tenta voltar a sentir o que sentia, mas não consegue mais. Porque aquilo que unia vocês já não está mais presente em você. Isso gera culpa, dor, confusão. Você se pergunta se está sendo ingrato, frio, egoísta. Mas não está. Está sendo real. Está respeitando o fluxo da vida. E esse fluxo, por mais que pareça cruel, é compassivo. Ele não remove da sua vida ninguém que ainda tenha função na sua evolução. Ele apenas encerra ciclos que já cumpriram seu papel. Viktor Frankl dizia que a vida não é sobre buscar o prazer ou evitar a dor, mas sobre cumprir um sentido. E quando a alma desperta, ela passa a guiar seus passos com base nesse sentido. Tudo o que não contribui para a sua expansão começa a se desintegrar. Isso não significa que você vai se isolar do mundo. Significa que vai começar a escolher com mais consciência quem pode caminhar ao seu lado. Algumas dessas separações serão abruptas, outras lentas e silenciosas. Haverá pessoas que simplesmente desaparecerão, outras que resistirão até o fim, e algumas que tentarão te ferir antes de partir. Mas nenhuma dessas reações é pessoal. Elas são o reflexo da dor que o seu movimento desperta nos outros. Porque ao se libertar, você obriga quem está ao seu redor a se olhar. E nem todos estão prontos para isso. Você vai sentir saudade de algumas conexões, vai revisitar lembranças, imaginar finais diferentes, desejar ter dito mais ou menos. Mas aos poucos, vai perceber que a perda não é total, porque o que foi verdadeiro permanece em você. O amor que foi real não se perde. Ele apenas muda de forma. O que se dissolve é aquilo que já não sustenta a sua verdade. E com o tempo, surgem novos vínculos, mais alinhados, mais profundos, mais silenciosos. Pessoas que não exigem que você performe nada, que não te puxam para baixo, que não competem com a sua luz, que não te pedem para ser menos. Relações que te permitem ser inteiro, com todas as suas luzes e todas as suas sombras. O desfazimento de vínculos tóxicos é uma limpeza espiritual, um realinhamento vibracional, um gesto de amor próprio e, acima de tudo, um ato de fidelidade à sua alma. Você não está perdendo pessoas, está se encontrando. Sinal 6. Estranhamento do tempo. Há dias em que uma hora parece se arrastar como um peso infinito. E há momentos em que 10 minutos passam como um sopro que você mal consegue tocar. O relógio continua girando como sempre. Mas o tempo já não parece o mesmo. Você tenta se organizar, cumprir tarefas, manter a rotina funcionando. Mas há um deslocamento, uma sensação estranha de estar fora de sincronia com tudo o que antes era familiar. Você se esquece de compromissos, se atrasa sem perceber, se perde em pensamentos que suspendem completamente a linearidade dos eventos. É como se estivesse dentro de um filme em que a trilha e as imagens não combinam mais. Uma distorção leve, mas constante. Um sinal secreto de que sua percepção está se ampliando para algo que não cabe nos ponteiros. Esse fenômeno, o estranhamento do tempo, é mais comum do que se imagina entre aqueles que estão despertando espiritualmente. E ao contrário do que muitos pensam, não é um erro da mente. É uma abertura da consciência. A experiência linear do tempo é uma construção psíquica. Nós a organizamos para dar sentido à realidade, para garantir funcionalidade, para manter coesão interna. Mas quando a consciência começa a expandir, essa estrutura temporal rígida começa a falhar, começa a se romper nas bordas.
E por essas brechas, outras camadas da existência começam a se infiltrar. David Bohm já dizia que o tempo não é uma sequência isolada de instantes, mas uma dimensão integrada ao próprio tecido da realidade. Quando você desperta, começa a vivenciar isso na prática. O presente se intensifica, o passado invade de forma não linear e o futuro parece menos previsível. Você sente como se estivesse vivendo vários tempos ao mesmo tempo. Há dias em que sente saudade de algo que ainda não viveu. Outros em que é invadido por lembranças que nunca pareciam tão vivas. Às vezes você entra em um estado em que minutos se expandem como horas. E em outras, perde completamente a noção de tempo em meio a uma simples conversa, uma música, um silêncio. Esse estranhamento, embora desconcertante, é uma evidência de que você está começando a viver mais pelo sentir do que pela agenda. Sua percepção não está mais submetida ao cronograma externo, mas ao fluxo interno. E esse fluxo não obedece ao tempo convencional. Ele obedece ao ritmo da alma. E a alma não tem pressa, nem rotina. Ela se move com base na intensidade, não na duração. É por isso que, durante o despertar, muitos experimentam uma aceleração ou desaceleração interna constante. Há dias em que você sente que está perdendo tempo, que deveria estar fazendo mais, produzindo mais, avançando. Mas esses pensamentos vêm do antigo condicionamento, não da nova consciência. A sua alma está te ensinando a desacelerar para escutar, a pausar para integrar, a esperar para compreender. Porque há um tempo interno que começa a comandar a experiência, e ele não tem pressa, mas tem precisão. Essa nova relação com o tempo exige rendição, porque quanto mais você resiste, mais você se fragmenta. Tentar controlar o fluxo é como querer segurar a água com as mãos. Ela escapa. Mas se você mergulha, se entrega, se flui junto, algo profundo começa a acontecer. Você começa a sentir mais, a perceber nuances, a habitar plenamente o agora. E nesse agora expandido, você encontra portais de cura, revelações, visões. É nesse agora que o espírito habita. Você pode começar a perceber que as coisas mais importantes da sua vida aconteceram fora do tempo planejado. Os encontros mais significativos, as decisões mais profundas, os aprendizados mais marcantes. Tudo veio quando não era a hora. Tudo chegou quando você já tinha desistido do controle. Porque o tempo da alma não segue o relógio, ele segue o ritmo da expansão. E quanto mais você se alinha com esse ritmo, mais percebe que a ansiedade começa a perder força, que a pressa perde sentido, que o passado deixa de te aprisionar e o futuro deixa de te assustar, porque você passa a viver num estado de presença que não é apenas mental, é vibracional. Você começa a sentir que está exatamente onde deveria estar, mesmo quando a lógica diz o contrário. E essa sensação é liberdade. Esse sinal pode ser assustador no início. Mas com o tempo, você perceberá que não está perdendo o senso de realidade. Está apenas ganhando acesso a uma outra forma de realidade. Uma que não se mede em horas, mas em intensidade. Uma que não se organiza por datas, mas por significados. Uma que não se controla, mas se sente. O tempo como você conhecia está se dissolvendo, porque a forma como você conhecia a si mesmo também está. E o que emerge no lugar é algo novo, mais fluido, mais real. O agora. Sayonara 7. Sonhos vivos, repetitivos e simbólicos. Você começa a sonhar com mais frequência. E os sonhos não são mais meras histórias desconexas ou ruídos do dia anterior. Eles ganham densidade, textura, intensidade. São visões vivas, nítidas, que te acordam com o coração acelerado ou com lágrimas nos olhos. Sonhos que te deixam inquieto o dia inteiro. Cenas que não se apagam da memória. Lugares que você nunca viu, mas que reconhece com uma familiaridade inquietante. Diálogos que te atravessam como se viessem de outro plano. E você percebe que algo está acontecendo ali. Algo que vai além do simples repouso do corpo. É como se a sua alma, enquanto você dorme, estivesse tentando te mostrar aquilo que sua mente consciente ainda não está pronta para ver. Os sonhos se tornam portais,
e você começa a atravessar por eles. Esse é um dos sinais mais misteriosos e sagrados do despertar espiritual. O mundo onírico começa a se abrir, não como metáfora, mas como realidade paralela. E essa realidade te comunica verdades que, se fossem ditas em vigília, você talvez rejeitasse. Carl Jung dizia que os sonhos são a linguagem do inconsciente e que cada imagem, por mais absurda que pareça, carrega um símbolo, uma mensagem velada, uma chave para compreender as partes de si que foram negadas, rejeitadas, esquecidas. No processo de despertar, o inconsciente se agita. As sombras começam a emergir, e os sonhos se tornam o teatro silencioso onde essas forças internas atuam. Você começa a sonhar com casas antigas, com corredores sem fim, com janelas que se abrem para paisagens desconhecidas. Sonha com espelhos que refletem outras versões de você, com escadas que sobem e desaparecem no escuro, com portas que se abrem sozinhas. Sonha com figuras que falam em códigos, com rostos sem nome, com símbolos que te deixam intrigado. Muitos desses sonhos se repetem, não por acaso, mas porque você ainda não ouviu o que eles estão tentando te dizer. O inconsciente não desiste fácil, ele insiste, porque ele sabe que ali está a peça que falta no seu processo de cura. Há sonhos que voltam durante anos, sempre com pequenas variações, sempre com a mesma sensação. Porque não são sonhos comuns, são mensagens cifradas da sua própria alma. Você pode começar a acordar com frases inteiras gravadas na mente, com ideias que parecem não vir de você, com sensações físicas, como se algo tivesse realmente acontecido. E, de certa forma, aconteceu. O corpo descansa, mas a consciência viaja. E nessas viagens, você encontra partes suas que ficaram congeladas no tempo. Encontra versões de si mesmo que foram abandonadas. Encontra símbolos que revelam verdades profundas. Algumas pessoas têm sonhos lúcidos, outras premonitórios. Algumas experimentam encontros com entes que já partiram. Outras com presenças desconhecidas que irradiam paz ou inquietação. Não importa a forma. O importante é compreender que esses sonhos não são aleatórios. São sementes. Sementes plantadas no solo fértil do sono, que florescem quando você começa a prestar atenção. E prestar atenção é o segredo, porque o mundo moderno te ensinou a ignorar os sonhos, a descartá-los como fantasias sem importância, a considerá-los ruído cerebral. Mas a alma não se comunica com palavras diretas. Ela fala por imagens, por metáforas, por símbolos. E se você aprender a escutá-la nesse idioma, descobrirá tesouros escondidos dentro de você. Philip Goff argumenta que a consciência está presente em níveis que a ciência ainda mal compreende. E os sonhos podem ser um desses canais de comunicação com dimensões mais sutis da realidade. Um espaço onde o tempo se dobra, onde o ego silencia, onde a alma assume a narrativa. E quando isso acontece, você começa a despertar até mesmo enquanto dorme. Esse sinal pode gerar medo, porque nem todos os sonhos são agradáveis. Alguns são pesadelos profundos, intensos, viscerais, mas até esses têm uma função. Eles mostram o que está pedindo luz, o que está escondido, o que precisa ser integrado. A sombra só assusta porque você a olha de fora. Mas quando entra em contato com ela, percebe que ali também existe cura. Você pode começar a anotar seus sonhos, a buscar padrões, a perguntar a si mesmo o que cada imagem te lembra, o que cada símbolo provoca, o que cada sentimento te revela. E aos poucos, perceberá que o mundo onírico é tão real quanto o físico, e que talvez, em muitos aspectos, seja até mais verdadeiro. Porque nele você não finge, não se protege, não manipula. No sonho, tudo é essência. Os sonhos vivos, repetitivos e simbólicos são convites. Convites para que você vá além da superfície, para que você desça um pouco mais, para que você reconheça que a vida está te falando até quando você dorme, e que, talvez, o verdadeiro despertar comece justamente onde todos acham que você está inconsciente. Sinal 8.
Sentimento de desprogramação. Interna. Você começa a sentir que está se desprogramando, não de forma teórica, não como um conceito lido em algum livro ou ouvido em uma palestra. É algo mais profundo, orgânico, silencioso. Algo em você que está sendo desmontado por dentro. Ideias que antes pareciam sólidas, agora se mostram frágeis. Certezas que sustentavam sua visão de mundo começam a desmoronar. Você sente como se estivesse desaprendendo a ser quem você foi ensinado a ser. E pela primeira vez, isso não te assusta completamente, porque junto com o colapso nasce uma clareza, uma intuição, uma liberdade crua que ainda não sabe como se expressar, mas já sabe que existe. Esse é o sinal da desprogramação. Um processo interior e inevitável que acontece quando a consciência começa a rejeitar tudo aquilo que foi incorporado sem questionamento. Crenças, hábitos, regras, dogmas, narrativas. Tudo passa a ser revisto, às vezes com dor, às vezes com alívio. Você começa a se perguntar: por que eu acredito nisso? Por que eu ajo assim? Por que repito esse padrão? De onde vem esse pensamento? É meu mesmo? Ou me ensinaram a pensar assim? Essas perguntas não vêm da mente superficial, vêm do fundo. Vêm da parte de você que não aceita mais viver em piloto automático. Desprogramar-se não é destruir a própria história, é retirar da sua biografia tudo o que foi implantado sem amor, sem verdade, sem consciência. É desmanchar aquilo que foi colocado sobre você quando você ainda não tinha estrutura para escolher. E isso é difícil, porque muitas dessas programações vieram de pessoas que você ama. Vieram da família, da cultura, da religião, da escola. Foram passadas como verdades, mas nunca foram suas. No processo de desprogramação, você sente que está entre mundos. Não pertence mais ao velho, mas ainda não se sente parte do novo. É um estado de transição e, por isso mesmo, profundamente desconfortável. Você pode se sentir perdido, sem referências, sem linguagem para expressar o que está vivendo. As palavras antigas não servem mais, e as novas ainda não nasceram. É como se você estivesse reescrevendo o próprio código-fonte, linha por linha, sozinho, no escuro. Mas nesse escuro, há uma inteligência agindo. David Chalmers propõe que a consciência não pode ser reduzida a processos mecânicos, que há algo de fundamental e irredutível na experiência subjetiva. Quando você se desprograma, começa a perceber isso, que existe uma sabedoria interna operando por trás da desconstrução, algo maior do que a lógica, mais profundo que qualquer doutrina, algo que não pode ser ensinado, mas pode ser lembrado. E é isso que começa a acontecer. Você não está se perdendo, está se lembrando. Você se lembra que a vida não é um roteiro a ser seguido, mas um mistério a ser habitado. Que sua identidade não é uma camisa que você veste, mas um organismo vivo que muda com o tempo. Que o sentido não vem de fora, mas nasce do encontro entre o que você vive e o que você sente. Você se lembra de quem era antes de ser condicionado, de quem era antes do medo, da culpa, da comparação. E esse processo de lembrar é o que a mente chama de perder o controle. Porque ela foi programada para funcionar dentro de um sistema, e esse sistema está falhando, está sendo desmontado por dentro. Mas, ao contrário do que parece, isso não é o fim. É o reinício, o momento em que você para de repetir e começa a escolher. Você começa a deixar de seguir padrões automáticos, de dizer sim quando quer dizer não, de se calar quando a alma grita, de buscar aprovação em tudo, de vestir armaduras que te sufocam, e aos poucos passa a viver com mais presença, com mais verdade, com mais liberdade. A desprogramação interna é o colapso necessário para que a sua consciência original volte a respirar. Ela não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, cheio de altos e baixos, de dúvidas e descobertas. Mas cada camada que cai revela algo mais verdadeiro, mais seu. Hanil Seth aponta que o cérebro cria modelos do mundo e os atualiza constantemente com base na percepção.
O que você está vivendo agora é essa atualização radical, a substituição de modelos antigos por uma percepção mais expandida, mais sensível, mais alinhada com o que você é de verdade. E isso muda tudo, porque você não se move mais por obrigação, mas por alinhamento. Não repete mais discursos prontos, não se esconde atrás de rótulos, não aceita viver uma vida que não pulsa em você. Você está voltando para casa, e no caminho de volta tudo o que é mentira desaba, porque a verdade, quando desperta, não aceita mais ser silenciada. Sinal 9. Desejo incontrolável por verdade. Chega um ponto em que você não consegue mais aceitar meias-verdades. As palavras vazias, os gestos fingidos, as promessas quebradas, as narrativas recicladas, tudo isso começa a gerar uma repulsa silenciosa, quase física. É como se algo dentro de você gritasse em cada situação onde a verdade estivesse ausente. Você percebe quando alguém mente, mesmo que sorria. Sente quando uma conversa é superficial, mesmo que seja gentil. Intui quando uma presença não está inteira, mesmo que o corpo esteja ali. E o mais intenso, começa a perceber tudo isso também em si mesmo. Esse desejo por verdade não é uma escolha racional. Ele não nasce de uma ideologia, nem de um novo sistema de crenças. Ele nasce da alma. Ele emerge como uma força viva, crua e inevitável. Uma fome profunda por autenticidade, por transparência, por real. E quando ele chega, você não consegue mais viver como antes. Porque agora cada mentira dói, cada disfarce pesa, cada concessão fere. Você não quer mais parecer. Você quer ser, mesmo que isso te custe vínculos, lugares, privilégios ou certezas. Esse é um dos sinais mais transformadores do despertar espiritual. A verdade deixa de ser um conceito moral e se torna uma vibração que orienta todos os seus movimentos. E essa vibração te atravessa com tanta intensidade que chega a desorganizar. Você começa a revisar tudo: sua forma de se relacionar, de trabalhar, de falar, de decidir. Você sente que algo em você exige coerência, exige clareza, exige congruência. E, ao mesmo tempo, percebe o quanto sua vida foi até então uma sucessão de pequenas traições a si mesmo, feitas para agradar, sobreviver ou pertencer. Esse momento é delicado, porque ele te coloca de frente com a parte mais dolorosa do processo, a consciência de que você viveu por muito tempo uma vida que não era sua, que você falou o que não sentia, permaneceu onde não queria, silenciou o que doía, aceitou o que te machucava. E tudo isso para manter uma estrutura que agora está desmoronando. Mas ao contrário do que parece, esse colapso não é destrutivo, é libertador, porque com ele vem o nascimento da integridade, aquela força que nasce quando tudo em você caminha na mesma direção. Viktor Frankl dizia que o ser humano só se realiza quando transcende a si mesmo em direção a um sentido maior. E a verdade é esse sentido, não como um dogma, mas como uma escolha interior. Quando você desperta, entende que viver em paz não significa viver sem conflito. Significa viver em alinhamento com a sua verdade mais profunda, mesmo que isso gere desconforto, mesmo que isso exija rupturas, mesmo que isso desagrade quem ainda vive dormindo. Você começa a dizer não com mais facilidade, não por rebeldia, mas por respeito. Começa a dizer sim apenas quando realmente deseja. Começa a escutar sua intuição com mais confiança. Começa a se afastar do que parece bonito, mas não vibra verdadeiro. Começa a falar menos e sentir mais, porque entende que a verdade não precisa de aplausos, ela precisa de presença. Essa fome de verdade afeta tudo: seus relacionamentos, seus diálogos internos, sua busca espiritual. Você já não se satisfaz com respostas prontas, já não aceita clichês, já não busca gurus. Você quer sentir, quer experimentar, quer atravessar as camadas do seu próprio ser, até encontrar algo que não seja emprestado, repetido ou condicionado. Algo que seja só seu, algo que te revele. E isso exige coragem, porque a verdade, quando entra, ilumina não apenas o que é belo,
mas também o que foi escondido. Ela revela os lugares onde você ainda está ferido, ainda carente, ainda fragmentado. Mas essa revelação não vem para punir, vem para curar, porque só pode ser curado aquilo que é visto, só pode ser transformado aquilo que é assumido. David Bohm falava da importância do diálogo verdadeiro, aquele em que se abandona a necessidade de estar certo para permitir que a realidade emerja. Esse mesmo princípio vale para o diálogo interno. Quando você deixa de querer ter razão sobre si mesmo e passa a se escutar com honestidade radical, a verdade começa a emergir. E com ela vem a libertação. Esse sinal marca um ponto sem volta. Porque uma vez que você experimenta a força da verdade, nada mais é suficiente. Você pode até tentar voltar para antigos padrões, antigos papéis, antigas mentiras, mas algo em você já sabe, já viu, já sentiu. E o que foi sentido com a alma não pode mais ser desfeito. Você está deixando de ser personagem, está se tornando presença. E a verdade, mesmo quando dói, é o único lugar onde a alma consegue respirar em paz. Sinal 10. Momentos de expansão de consciência espontâneos. Acontece sem aviso. Você está caminhando na rua lavando a louça, sentado em silêncio olhando o céu e, de repente, algo muda. O tempo parece parar, o ar parece mais denso, a luz ao seu redor adquire uma textura diferente. Você sente o próprio corpo, mas ao mesmo tempo se sente expandido como se existisse além dele. Não há vozes, nem pensamentos, nem ruído, só um estado de presença absoluta, uma paz que não veio de fora, um silêncio vivo, um instante em que tudo faz sentido, mesmo sem explicação. Esses momentos chegam como lampejos, não são provocados, não seguem lógica, e por isso mesmo são tão marcantes. Você os sente como se fossem um vislumbre de algo eterno, uma memória ancestral que não passa pela mente, mas pela alma. É como se, por um segundo, você saísse da bolha da identidade e enxergasse a vida com os olhos da consciência pura. E isso te transforma. Esse é um dos sinais mais difíceis de explicar, mas também um dos mais reveladores. O nome técnico varia. Estados de presença expandida, consciência não ordinária. Experiências místicas espontâneas. Mas quem sente, sabe, porque o corpo inteiro registra, e por mais breve que o instante seja, ele deixa marcas, marcas de uma realidade que vai muito além do que a lógica pode conceber. Durante o processo de despertar espiritual, esses momentos se tornam mais frequentes. Não porque você esteja fazendo algo específico para provocá-los, mas porque sua percepção está se abrindo. A mente já não ocupa tanto espaço, o coração já não está tão fechado, o corpo já não está tão endurecido, e com isso, a vida encontra espaço para se revelar. Esses instantes são como brechas no tecido do cotidiano, janelas para o invisível que sempre esteve ali, mas que você ainda não conseguia perceber. Philip Goff propõe que a consciência é um elemento fundamental do universo, algo tão presente quanto o tempo e o espaço. E quando você experimenta uma expansão espontânea de consciência, parece que toca essa dimensão diretamente. Você não apenas acredita, você sente. Você sabe, sem dúvida ou raciocínio, que há algo sagrado sustentando tudo, inclusive você. Durante esses estados, o julgamento cessa, o medo desaparece, as perguntas se dissolvem. Não há ansiedade, não há desejo, só existe o agora. Mais um agora tão profundo, tão cheio de significado, que te faz lembrar daquilo que você é, além do nome, do rosto, da história. Muitas pessoas relatam sentir uma conexão com a natureza nesses momentos. Um pôr do sol que parece falar com você. O som do vento que carrega uma resposta silenciosa. O toque de uma árvore que ativa uma memória que você não sabia que tinha. Tudo ganha alma. Tudo ganha sentido. Você percebe que não está separado do mundo. Você é o mundo se percebendo. Mas esses instantes não vêm para impressionar. Eles vêm para alinhar,
para te lembrar de que existe um estado de ser muito mais autêntico, muito mais profundo, muito mais verdadeiro, e que ele está disponível a todo momento. O problema é que a mente não sabe como acessá-lo, porque ele não se alcança com esforço. Ele acontece com entrega, e a entrega exige confiança, exige presença, exige esvaziamento. Não é uma técnica, é um estado. E quanto mais você se limpa internamente de julgamentos, de narrativas, de ruídos, mais espaço você cria para que esse estado se manifeste. Você começa a perceber que a consciência não está dentro da sua mente. É a mente que acontece dentro da consciência. Esses momentos não são alucinações nem romantizações. São experiências legítimas de expansão perceptiva. E mesmo que passem rápido, eles deixam uma âncora, uma certeza sutil, mas inabalável, de que você não está sozinho, de que há uma inteligência mais profunda conduzindo a existência, e de que, por um breve momento, você se alinhou com ela. Depois que isso acontece, você não consegue mais viver como antes, porque algo em você viu o real, tocou o eterno. E por mais que retorne ao cotidiano, com seus compromissos e barulhos, existe agora um lugar interno que ficou desperto. Um ponto de silêncio dentro de você que sabe, que observa, que compreende. Esses momentos são convites. Convites para que você viva com mais presença, para que você confie mais na vida, para que você sinta, em vez de apenas pensar, para que você respire, em vez de apenas sobreviver, porque é nesse espaço que a consciência se revela, não como ideia, mas como experiência viva. E aos poucos, esses instantes se tornam menos raros. Eles vêm durante uma conversa verdadeira, durante um abraço sincero, durante um ato simples feito com atenção. A expansão deixa de ser um evento extraordinário e passa a ser o seu modo natural de estar. Você não está tendo visões, está começando a enxergar com clareza. Sinal 11. Sensação de chamada para algo maior. Em meio ao colapso, ao silêncio, à solitude, ao reencontro, surge algo novo. Uma presença interna que não grita, mas pulsa. Que não impõe, mas convida. Você sente como se estivesse sendo chamado, não por alguém, não por uma voz literal, mas por uma força, um sopro sutil que sopra de dentro e que, ao mesmo tempo, parece vir de muito longe. Um chamado que não tem palavras, mas tem direção, e que de repente muda tudo. Esse chamado não é claro no início. Ele não traz um mapa, não revela o destino. Ele só diz, vá. E você sente que não pode mais ignorar, porque mesmo sem entender, você sabe que esse movimento não vem da mente, vem da alma. E quando a alma chama, resistir é adoecer. A sensação de chamada para algo maior é um dos sinais mais profundos do despertar espiritual. É o momento em que o processo interno de reconstrução começa a apontar para fora, para o mundo, para os outros, para a vida em sua dimensão mais ampla. Viktor Frankl dizia que o ser humano não é apenas alguém que sofre, mas alguém que responde. E é exatamente isso que o chamado exige. Uma resposta, não imediata, não impulsiva, mas sincera. Uma entrega, uma permissão interior para ser conduzido por algo que você ainda não compreende, mas que sente ser absolutamente real. Você começa a olhar sua história e perceber que tudo o que viveu, mesmo as dores mais intensas, estava te preparando para algo. Começa a ver que nenhuma ferida foi em vão, que nenhum relacionamento foi por acaso, que cada perda cavou em você um espaço que agora pode ser preenchido com sentido. E esse sentido não é uma ideia fixa, é uma energia que te atravessa, que orienta seus passos, que transforma suas escolhas. O chamado pode se manifestar de muitas formas. Pode vir como um desejo incontrolável de ajudar outras pessoas, como uma vontade de criar algo que expresse sua alma, como uma mudança radical de vida, de lugar, de missão. Pode vir como uma urgência, como uma lucidez, como um amor que não se dirige a ninguém em específico, mas que se espalha por tudo.
Mas o que todas essas formas têm em comum é que você deixa de viver só para si. Você deixa de buscar apenas sua realização pessoal, seu conforto, sua segurança, e começa a viver como se estivesse a serviço de algo maior. Algo que não diminui você, ao contrário, te revela. Porque agora, ao invés de querer ser reconhecido, você deseja ser útil. Ao invés de buscar pertencimento, você busca coerência. Ao invés de competir, você quer contribuir. Esse movimento não nasce do esforço, nasce do transbordamento, porque ao despertar você começa a sentir que não é separado do mundo, que tudo está interligado, que cada gesto seu reverbera em algo maior. Que é por isso que você passa a agir com mais consciência. Não porque alguém te obriga, mas porque você se importa. Você vê, você sente, você está desperto. É comum, nesse ponto, surgir também uma profunda humildade. Não a humildade ensinada por convenção, mas a verdadeira, aquela que reconhece o mistério da existência e se curva diante dele. Você percebe que não precisa mais controlar tudo, que há uma inteligência por trás dos acontecimentos e que o seu papel não é dominar, mas participar, colaborar, dançar com a vida em vez de lutar contra ela. Esse chamado não vem com garantias. Ele não promete que tudo será fácil, mas ele traz algo que nenhuma promessa traz: paz. A paz de saber que você está no caminho, mesmo quando tudo fora parece confuso, mesmo quando os outros não compreendem, mesmo quando você ainda não sabe o próximo passo, você sente, e isso basta. A New Set nos lembra que a realidade que percebemos é uma construção baseada em previsões e interpretações. Quando você atende ao chamado, é como se parasse de prever e começasse a sentir diretamente. É como se a vida, enfim, fosse vivida sem filtro. E nesse estado, tudo ganha propósito. Até o silêncio, até a espera, até o medo. Essa sensação de ser chamado para algo maior é a semente do verdadeiro propósito. Não o propósito que você busca no mundo, mas o que emerge quando você se reconecta com quem você é. E a partir disso, começa a expressar a própria essência em tudo o que faz. Você não está aqui por acaso. Nunca esteve. E esse chamado que você sente agora, essa inquietação, essa vibração, essa certeza inexplicável, é a prova silenciosa de que algo em você já começou, já despertou, já está em movimento. A jornada continua, e agora, com mais alma do que nunca.